E aí galera, bora para mais uma live. Ontem acabei não fazendo, mas hoje bora para mais uma live. Hoje eu vou falar sobre Casa de Papel e inteligência emocional. Pra você entender algumas coisas que acontecem lá, provavelmente também acontece na sua vida. E se você... provavelmente não, com certeza acontece na sua vida. Então todas as 11 horas nós temos live. Amanhã eu vou falar sobre por que você não consegue realizar aquilo que você quer realizar sabendo o que fazer. Você sabe o que fazer, mas você não realiza, e eu vou te explicar o porquê. Hoje eu vou falar sobre inteligência emocional na La Casa de Papel. Você que está assistindo a série, não se preocupa, não vai ter spoiler da 4ª temporada, tá? Só vou falar sobre algumas coisas que você vê do aspecto emocional que contribui para que eles consigam executar e alcançar os resultados que eles querem. Então, primeira coisa, que é uma das coisas mais assim visíveis lá, é justamente o que? Cara, distração. O professor ele tem a mente muito inteligente para trabalhar a distração. E a distração é basicamente o que? Cara, vamos distrair todo mundo para que, enquanto eles estejam olhando para isso, nós possamos estar focados no nosso propósito. A maioria das pessoas, elas não conseguem realizar as coisas justamente por conta de distração. E a distração, ela pode estar focada em 3 partes, tá? Primeira, tecnologia, né? Vamos dizer, redes sociais, televisão, WhatsApp, pode ser Facebook, Instagram, pode ser o que for, tá? Pode ser toda coisa de tecnologia, videogame. Segunda coisa de distração humana, você se distrai com você mesmo por conta dos seus pensamentos. Imagina, eu posso ir fazer a live, mas eu posso ficar pensando, cara, e aí, eu faço, eu não faço, eu vou, eu não vou, eu começo, eu não começo, eu quero, eu não quero, alguém vai gostar, as deduções, né? Será que alguém vai gostar, alguém não vai gostar? Quantas coisas na nossa vida a gente deixou de realizar por conta de distração? Distração de dedução, que é o quê? O que será que o outro vai pensar? Será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? Será que vai achar legal? Será que não vai achar legal? E a distração é uma das coisas que mais roubam as pessoas de conquistarem aquilo que elas querem conquistar. Você pode ver que no seriado inteiro ele trabalha muito forte com a distração, porque ele sabe que a distração é uma das principais formas de fazer com que o inimigo não atrapalhe eles de vencer dentro do propósito deles. E na sua vida é a mesma coisa. A maioria das pessoas, elas perdem muito tempo com distração. Fala aí, se você já não se distraiu com coisas que eram desnecessárias e hoje você fala assim, cara, se não tivesse perdido tempo com isso, se não tivesse perdido tempo com aquilo, eu teria conquistado muita coisa na minha vida. Cara, distração, ela tá frequente na nossa vida. E a distração, ela tá ligada à procrastinação. Você quer procrastinar? Se distrai. Se distrai. Eu vou falar isso porque já aconteceu muito comigo quando eu fazia a faculdade. Você pegar todo o material para fazer um trabalho ou uma lição, o que fosse, e chegava na hora, aí eu entrava no celular no YouTube e falava assim, não, só vou ver esse vídeo aqui de 2 minutos. Daqui a pouco a vez já tinha passado 1 hora e eu tava indo o quê? No YouTube. Às vezes você tá num joguinho no celular, você fala assim, não, vou jogar só uma partida. Na hora que você vai ver, você já jogou 10 partidas, você já jogou mais de 1 hora, 10 horas, você já jogou mais de 3 horas e aí você perdeu muito tempo. Isso chama-se distração. Outra coisa de distração, seriado é uma distração. Quer ver uma coisa de distração? Você fala assim, cara, eu só vou assistir só essa parte aqui. Na hora que você vai ver, você já está assistindo 2, 3, 4, você já assistiu 4 partes daquele seriado. E o tempo se foi, entendeu? Então a distração é o principal atributo que principalmente o professor ele usa para conseguir alcançar o resultado no seriado. Na nossa vida nada mais é do que, cara, você quer alcançar resultados? Pare de se distrair. Amém, irmão? Deus abençoe. Meu, para de se distrair. A maioria das pessoas se distraem demais. Cara, se distrai com, sabe, com pensamentos que não deveriam estar pensando, se distrai com coisas que, sabe, não deveriam estar ligados e muitas vezes você se distrai dando importância demais para a opinião de outras pessoas. Isso daí faz com que você fique bloqueado. Então, a distração é o principal atributo da série para alcançar o resultado. Você conseguiu analisar? Distração na sua vida real e a distração na série. Ele usa a distração como uma ferramenta para alcançar o resultado dele.
Deu para entender? Mas você perde usando a distração quando você se distrai. Entendeu? A colocação para ele é positivo, mas para você é negativo. Segunda coisa, cara, que é principalmente importantíssimo, clareza de propósito. Ele tem claro o que ele quer. Ele tem claro o que ele vai fazer. Você pode ver no primeiro seriado, no primeiro ele mesmo fala: nós vamos entrar, nós não vamos roubar a casa, nós não vamos roubar ninguém, nós vamos fazer o nosso próprio dinheiro. Então, se você não tem clareza de propósito, você acaba se perdendo no meio do caminho. E o grande problema da maioria das pessoas é que elas se perdem justamente por isso, porque elas não têm clareza do que elas querem. Elas acham que querem aquilo, mas na verdade elas não querem. Eu já vi pessoas que se dedicou muito para chegar num cargo. Quando chegou nesse cargo, falou: cara, não era isso que eu queria não. Outros que já fizeram 3, 4 faculdades. Sabe aquela pessoa que já fez a faculdade, faltava 1 ano para terminar e ela abandona? Tipo assim, a pessoa vai fazer, vamos dizer, nutrição ou advocacia, vai lá, direito. Chega no penúltimo ano, a pessoa abandona. Aí você pergunta pra pessoa assim: por que você abandonou? Aí a pessoa responde assim: cara, não era o que eu queria não. Entendeu? A pessoa gastou 3, 4 anos para descobrir que não queria aquilo ali. É aquela pessoa que se dedica, se empenha, se esforça para uma coisa que na verdade não quer alcançar. Joel, isso daí não acontece. Cara, isso acontece demais, é o que mais acontece. É muita gente fazendo o que não quer para provar para alguém que nem liga para o que a pessoa está provando. Entendeu? É muita pessoa tentando conquistar algo que na verdade não quer para provar para pessoas que nem ligam para o que ela está tentando provar. Vou dar um outro exemplo. É filhos que tentam trazer um mega resultado numa área para provar para os pais, para que os pais simplesmente digam: eu tenho orgulho de você. Sendo que na verdade, dentro de todo esse contexto, a única coisa que o filho queria, ou o pai queria, era o quê? Dizer assim: eu tenho orgulho de você. A pessoa só queria ouvir isso. Só que a pessoa tomou um caminho tão grande para ouvir simplesmente isso. Tá dando para entender? Se você não tem clareza de propósito, você se perde no meio do caminho. Se você não tem clareza de propósito, você se dedica para uma coisa que é em vão. Então, onde você quer chegar? O professor, quando ele fez todo o trâmite, que a gente vai falar sobre planejamento, ele tinha clareza do que ele queria. Ele tinha clareza que eles iriam entrar na casa lá, eles iriam fazer o dinheiro, eles iriam... Tô falando da primeira temporada, tá? Não vou falar da quarta temporada. Eles iriam sair de lá com dinheiro sem matar ninguém. A ideia era: nós vamos entrar, nós vamos fazer todo mundo de refém, nós não vamos matar ninguém, nós vamos colocar a população a nosso favor e contra a polícia, e principalmente nós vamos sair com dinheiro aqui, X valor, X. Ele já sabia tudo, ele já tinha tudo, ele tinha claro na cabeça dele. Se você tem clareza, você não perde tempo com coisas que não são necessárias. Se você tem clareza, você tem um caminho assertivo. O seu dinheiro ele é direcionado corretamente. As suas decisões são mais assertivas. Entendeu? Se você tem clareza de propósito, você tem certeza daquilo que você tem que tomar decisão e daquilo que você não tem. Você sabe com quais são as pessoas que você tem que andar. Você sabe qual tipo de estudo ou conhecimento você tem que adquirir. Então você passa a não perder tanto tempo quanto a maioria das pessoas. Por que a maioria das pessoas vivem distraídas? Porque elas não têm clareza de propósito. Por que a maioria das pessoas gastam dinheiro sem necessidade? Porque elas não têm clareza de propósito. Elas não sabem para onde estão indo. Então, como elas não sabem para onde estão indo, elas gastam em qualquer lugar, elas fazem qualquer coisa. Tá entendendo? Então, segunda coisa é clareza. Você precisa ter clareza. Você precisa saber o que você quer. Você ter uma visão de futuro. Já falei sobre isso semana passada, mas vou voltar a falar aqui hoje. É você ter uma visão de futuro. Cara, eu faço isso, eu tomo essas escolhas, eu ando com essas pessoas porque eu quero chegar nesse lugar. Entendeu? E essas escolhas, essas pessoas, tudo isso que eu faço me faz chegar aqui. Deu pra entender? Então, ele tem claro. Quando você tem clareza, você ganha tempo. Você está na frente de muitas pessoas. Porque você consegue ser mais assertivo nas suas decisões. Terceiro, cara, essa daqui é uma das coisas fundamentais dele. Planejamento. Planejamento. Ele tem
tudo planejado, tudo definido, tudo organizado. Ele sabe tintim por tintim do que ele vai ter que fazer. Quais são as atitudes que eles vão ter que tomar. Cara, se acontecer isso, qual a atitude que ele vai tomar? Se acontecer a atitude A, ele já tem 3, 4 formas de fugir daquela atitude A. Se acontecer a atitude B, ele já tem 3, 4 formas de fugir daquela atitude B. Ele já tem tudo planejado, ele já tem tudo estruturado, ele já tem tudo organizado. Tá entendendo? Então, ele consegue decifrar no planejamento dele quais são as ações caso haja certos imprevistos. A maioria das pessoas não tem metas, não tem objetivos, não tem propósitos, não tem definição de valores e não tem planejamento. Você precisa planejar. Só que antes, você precisa definir com clareza o que você quer e segundo, planejamento. Planejamento. Você vai assistir a série e você vai ver, tá tudo calculado, tá tudo planejado, tá tudo organizado. Ele sabe o que ele vai fazer e você precisa planejar. Tá, mas eu não tenho controle de tudo. Óbvio, óbvio que não. Mas você tem o controle da, vamos dizer assim, 10% você não tem controle, mas 90% você tem. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe como você precisa fazer, de que forma você precisa fazer, qual especialista você precisa procurar, e é isso daí que você precisa entender. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Porque a maioria das pessoas não fazem o que precisa ser feito. Amanhã eu vou falar sobre isso. Então, planejamento é a terceira coisa. Quarta coisa que é importantíssima, principalmente em empresa, cara. Principalmente em empresa, e você vê isso assim, escancarado na série. Visão holística. Cara, visão holística. Já ouviu falar de visão holística? Eu abaixo aqui para deixar o caderno aqui. Já ouviu falar de visão holística? O que é a visão holística? Visão holística é visão do todo. É visão do todo. E na série você vê muito claro que ele tem visão do todo, ele tem visão de tudo que vai acontecer, de todo o trâmite, de toda a organização, entendeu? Vou te dar um exemplo em questão de empresa. Tem pessoas que elas só entendem a função dela na empresa, ela só entende a função dela. Ela não tem uma visão holística, ela não entende o que, se o Joãozinho ali parar, o que vai impactar nas outras áreas. Você precisa ter essa visão holística, tá entendendo? Visão holística. O que é visão holística? É você entender de todo o processo, de toda a organização, desde a entrada da empresa até a finalização da última pessoa. Cada função faz. Isso é visão holística. E ele tinha isso, claro. Por isso que ele escolheu detalhadamente cada pessoa que ia fazer parte daquele processo. Ele escolheu detalhadamente cada pessoa que ia fazer parte da equipe. Porque ele sabia, ele tinha visão holística. Ele falava, eu preciso de uma pessoa assim, 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 que vai complementar com essa pessoa assim, que vai complementar com essa pessoa assim, com essa pessoa assim. E aí eu pergunto para você, dentro do seu propósito, dentro do seu projeto, dentro do seu planejamento, você tem visão holística? Você entende, você enxerga todo o trâmite, você enxerga toda a direção, você enxerga toda a organização? Se você não enxerga, uma hora você vai falhar. Porque se você não enxerga, você vai, vamos dizer assim, vai ocorrer muitos imprevistos e vão te pegar muitas das vezes você despreparado, porque você não tem uma visão holística. Visão holística é justamente isso, você enxergar o todo. Por exemplo, eu sabia da empresa que eu trabalhava, eu tinha uma visão de todos os departamentos, porque eu tinha que entender como cada departamento funcionava para caso viesse porque com certeza poderia ter um impacto no meu departamento, então eu tinha noção do que cada departamento fazia para que não viesse trazer impacto no meu, impacto negativo no meu, entendeu? Então visão holística é você entender todo o trâmite. Eu entendia desde a venda, desde dos executivos, desde o faturamento, desde a emissão da nota, eu entendia todo o processo, porque quando você entende todo o processo, você não fica preso a imprevistos, ok? Vamos a mais um aí. Quinta coisa. Cara, eu acabei de falar de imprevistos e a quinta coisa é justamente sobre imprevisto. Na série você vê que o professor ele consegue ter estratégia para tudo, mas mesmo assim existem imprevistos. Existem imprevistos. E a coisa mais previsível na sua vida chama-se imprevisto. Vou dizer de novo. A coisa mais previsível na sua vida são os imprevistos. Sempre haverá imprevistos.
Lembra aquele dia que você planejou uma coisa e falou assim, no sábado eu vou fazer isso. E aí chegou no sábado, você estava esperando que tivesse sol e ao invés de ter sol, o que aconteceu? Choveu e choveu muito e atrapalhou você. Mano, encosta essa janela aí. E atrapalhou você de fazer a maioria das coisas que você ia fazer. Por quê? Porque imprevistos acontecem. E a maioria das pessoas, elas desistem por conta dos imprevistos. O imprevisto aparece e a pessoa, ela fica meio decepcionada porque não sai do jeito que ela esperava, não sai do jeito que ela queria, não sai do jeito que ela planejou. Só que você precisa entender que a coisa mais previsível são imprevistos. O que quer dizer? Você vai conseguir identificar o imprevisto? Não. Você tem que ter na sua mente que imprevistos acontecerão. Quais serão esses imprevistos? Não sei. Você também não sabe, mas algum imprevisto vai acontecer. Porque é a coisa onde a gente não tem controle. Lembra que eu falei 90% você tem controle, mas 10% você não tem? E aí? Esse 10% que você não tem é o imprevisto. Você não consegue prever. Deu para entender? E até na série existem imprevistos e mesmo assim ele tem que lidar com o imprevisto. Entendeu? Sexta, antecipação é melhor do que reação. Antecipar é melhor do que reagir. Cara, ele era muito... A parte que deixa você chocado na série é que ele conseguia antecipar a situação. Ele sempre estava um passo à frente. Por quê? Porque ele não reagia, ele antecipava. Tá, eu consigo fazer isso na minha vida? Sim, você consegue. Porque tem muita coisa na sua vida que é óbvia. Só que você acaba desprezando. Entendeu? Tem muita coisa que você pode antecipar, mas você não antecipa porque justamente você está programado a justamente reagir. Você não antecipa, você está programado a reagir. Quantas coisas na sua vida você reagiu sendo que você sabia que podia antecipar? Tá. Vamos a alguns exemplos de antecipação. Primeiro, uma antecipação. Vou dar um exemplo de escola. Você sabe que vai ter prova, mas você não estuda. Quando você vai estudar? Um dia antes da prova. Ou algumas horas antes da prova, não é? Então, você está reagindo. Entendeu? Vou dar outro exemplo. A maioria das pessoas, elas não tem Como é que eu coloquei esse nome aqui? É que uns dão um nome e outros dão outro. Eu vou falar como o Gustavo Cerbasi ele fala. Um colchão financeiro. O Gustavo Cerbasi fala desse jeito. O que é um colchão financeiro? As pessoas elas não têm uma reserva. E a pessoa, talvez você vai estar assistindo e você vai falar assim, mas nunca sobra dinheiro. Justamente por isso. Porque seu pai foi assim, seu avô foi assim, e você vem nessa mesma programação de reação e não de antecipação. Você já sabe que uma hora você vai precisar do dinheiro. Então, por que não ter um dinheiro guardado, vamos dizer assim, todo mês eu vou guardar 10 reais. Mas 10 reais é pouco, tá? Mas não se trata da quantidade, se trata de criar uma nova mentalidade. Entendeu? Quando você cria uma nova mentalidade, você se programa nessa nova mentalidade e essa nova mentalidade vai fazer com que você se padronize. Então, se você tem um colchão financeiro, o que é? Eu comecei a guardar 50 reais, 50 reais, 50 reais. Daqui a pouco você vai ter motivação para guardar mais. Deu para entender? É justamente isso. Você sabia que na sua família, seus pais foram assim, seus avós foram assim, e você vem e repete a mesma programação. Você vive na reação, sendo que você poderia antecipar. Tá compreendendo? Tá dando para entender o que é reagir e o que é antecipar uma reação? É justamente isso. É aquela situação assim. Vou dar um exemplo clássico. Todo mundo sabe que uma hora o dente vai doer. Só que a pessoa só procura o próprio dentista quando o dente já está simplesmente doendo de uma forma assim, sabe, horrível. Só que a pessoa sabia que se ela tivesse procurado antes, ela não precisaria passar por aquela dor. Entendeu? A pessoa ela prefere reagir do que antecipar. Então, não reaja, antecipe. Antecipe. Na série você vai ver muito ele antecipando. Ele vendo a polícia tomando uma atitude e ele já toma 2, 3 à frente dela. Justamente por quê? Porque ele não queria reagir à ação dela. Ele queria antecipar. Beleza, você tomar essa atitude, eu vou tomar essas 2 que tá na sua frente e você não vai perceber. Deu para entender? Óbvio que tem muita coisa na sua vida que você pode parar de reagir e começar a antecipar. E por último, e principalmente, é equilíbrio emocional.
Você está numa área de muita tensão, de muito estresse, de muita ansiedade, e a parte emocional, ela grita nesse momento. Lembrando uma das frases do Thiago Brunet: emoções são passageiras, decisões são permanentes. Emoções são passageiras, decisões são permanentes. E normalmente quando a gente está muito emotivo, a gente toma decisões não racionais. Nós tomamos decisões emocionais, por isso que nós estamos emotivos. E normalmente a emoção faz com que a gente faz besteira. Já percebeu que você tomou uma atitude que não era para você tomar, e depois que você tomou, você falou assim, pô, meu... Sabe aquele momento que as pessoas estão nervosas? Ao invés de elas esperarem a poeira baixar para conversar, elas querem conversar justamente no momento que a emoção tá florando, tá gritando, e aí discutem, brigam, falam coisas que não deveriam falar, e por fim acabam um machucando o outro, acaba simplesmente terminando relacionamento, acabam muitas vezes terminando sociedade, justamente acabam terminando amizades, justamente por quê? Porque a emoção tá lá em cima, cara. E é justamente por isso que você precisa entender. Lá no seriado você vê muita a parte emocional gritando. Quantas vezes um dos envolvidos ali no seriado não toma uma atitude por conta da emoção, por conta do estresse, por conta da ansiedade muito alta, e a pessoa toma uma atitude como se aquilo ali fosse a coisa mais importante para aquele momento. Sendo que se ela tivesse, ou ele tivesse, de cabeça fria, ele teria tomado uma decisão totalmente diferente. Isso não foge da nossa vida. Quantas vezes você não quis pedir demissão de cabeça quente? Quantas vezes você não quis terminar um relacionamento de cabeça quente? Quantas vezes você não quis falar para uma pessoa algo que não deveria falar por conta de uma emoção? Entendeu? Então o equilíbrio emocional ele é principal. Tem o QI e o QE, tá? Coeficiente de inteligência. Tem muita gente que é muito inteligente, mas não tem equilíbrio emocional. Entendeu? Hoje você é contratado pelo seu QI e demitido pelo seu QE. Como assim? Você é contratado pela sua capacidade mental, pela inteligência que você tem, mas você é demitido por conta de você não saber lidar com a equipe, que aí não mexe mais com o seu intelectual, mexe mais com o seu emocional. É saber suportar a pessoa na sala, é saber entender o outro, e muitas das vezes você não tem esse equilíbrio emocional. Deu para entender? Porque dentro de uma equipe, quem trabalha em empresa sabe. Lidar com pessoas, muitas pessoas, como no seriado, cada pessoa tem um comportamento diferente, é totalmente diferente. Você precisa entender isso. Cada pessoa tem um comportamento. Cada comportamento pode te afetar ou não. Entendeu? E como tem equipes que são muito grandes, acaba afetando demais. Porque são várias pessoas. E cada pessoa age de um jeito. Então, equilíbrio emocional é a coisa mais importante que você precisa ter. Por quê? Se você tem equilíbrio emocional, você sabe a hora de reagir, você sabe a hora de falar, você sabe a hora de silenciar, você sabe como falar, como não falar. A maioria das vendas são feitas por parte emocional, não é? A maioria das vendas são emocionais. Fala aí se você já não comprou uma coisa que você não queria e às vezes pagou até caro, e aí quando chegou em casa você fala assim, mano, por que eu comprei isso? Você comprou por conta de uma parte emocional, que são gatilhos emocionais. Vou também fazer uma live sobre 9 gatilhos emocionais. Te dou um exemplo de gatilho emocional. Urgência, escassez. Escassez pega você no emocional. Você chega numa loja, você gostou de uma roupa, aí a atendente ou o atendente fala pra você assim, senhora, essa daqui é a última peça. Essa daqui é a última peça. Aí você fala assim, mas tem como guardar pra mim? Não. Ele fala, não. Porque tem muita gente procurando, já é a única peça, já tem escassez, e aí a pessoa usa outro gatilho, que é o gatilho da urgência. Fala assim, tem muita gente procurando, daqui a pouco vai vir outra pessoa e vai levar. A sua mente, ela automaticamente pega o emocional e faz assim, se eu não comprar eu vou perder, eu gostei tanto, se eu não comprar não vai ter outra. O que você faz? Você acaba comprando. Pagando às vezes até mais caro. Deu para entender? Justamente por conta desse gatilho emocional. Quantas vezes você não vê na televisão, ela fala assim, são as últimas peças, se você não comprar hoje, acabou. E a pessoa muitas das vezes nem quer comprar, mas por conta de talvez não ter mais, a pessoa vai e compra. É um exemplo claro do que a gente está passando nessa quarentena. Cara, as pessoas foram pro mercado comprar papel higiênico. Começaram a comprar um monte de papel higiênico. E aí... qual o gatilho que está sendo utilizado aqui? Urgência. Se acabar o papel, então eu tenho essa urgência, eu vou e compro um monte de papel. Nós estamos passando por esse gatilho agora. Tem muita gente comprando um monte de coisa sem necessidade. Entendeu?
Deu para entender? Mas o foco não é gatilho. Gatilho um dia a gente fala em outra live. Foco aqui, equilíbrio emocional. Então, eu falei sobre, primeiro, distração. Segundo, vamos lá. Primeiro, distração. Segundo, clareza. Terceiro, planejamento. Quarto, visão holística. Quinto, a única coisa previsível são os imprevistos. Sexto, antecipar é melhor do que agir. E sétimo, equilíbrio emocional. Eu espero que essa live tenha feito sentido para você. Thalita, só lembrando que eu tirei print, eu só fui ver que você tinha mandado uma mensagem no final. Eu tirei um print, depois eu te mando um WhatsApp pra gente conversar e eu tirar a sua dúvida, tá bom? Agora eu vou falar pra você o seguinte, tem coisas que você consegue controlar, tem coisas que você consegue até racionalmente organizar e estruturar. Só que tem outras coisas que elas fazem parte da sua programação principal, que está no seu subconsciente. E ali muitas das vezes você não consegue fazer. Você não... Aquele cara que fuma e ele quer parar de fumar e ele racionalmente ele fala, eu vou parar de fumar. Só que ele para um mês, 2, 3 e depois ele volta a fumar porque ele não consegue parar de fumar. Deu para entender? Ou é aquela outra pessoa que fala assim, cara, eu tenho pavor de certa coisa. Um exemplo, eu tenho pavor de ponte, eu já vi isso. De ponte, passar por ponte. E a pessoa ela não vai trabalhar, ela não consegue um emprego justamente porque onde ela mora ela tem que passar por uma ponte. Esse daqui é um exemplo simples, mas tem gente que tem medo de borboleta, pavor de borboleta, pavor de formiga, tem gente que não consegue dirigir porque tem pavor, entendeu? A pessoa fica travada. E por que eu tô falando isso? Eu te dei 7 dicas, mas tem coisas que você não controla, porque está na sua programação principal. E uma das coisas que trava você chama-se autopreservação. Você até tenta pela força de vontade, pelo empenho, pela dedicação, você até tenta, mas você não consegue. Por quê? Porque está programado. E a autoproteção, ela protege você daquilo ali. É aquela pessoa que dirigiu há 10 anos, de repente bateu o carro e não consegue mais dirigir. Só que você fala para aquela pessoa, mas cara, você já dirigiu 10 anos. Você já teve outras vezes que você bateu e agora você não consegue mais dirigir? Ela fala, não sei, eu não consigo. Na hora que eu vou dirigir eu tremo, eu travo, eu começo a ter muita ansiedade, eu começo a ficar muito travado. E por que eu estou falando isso? Porque dentro dessas 7 dicas tem coisas que você consegue fazer e tem coisas que está na sua programação principal no seu subconsciente. E por que também eu estou falando isso? Porque a hipnoterapia, ela consegue acessar o seu subconsciente e alterar isso aí para você. Ela consegue ela consegue acessar o seu subconsciente e destravar isso para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, para você que tem alguma trava emocional, psicológica, eu sou hipnoterapeuta e a hipnoterapia ela te ajuda nisso, tá? Você que não consegue falar em público, imagina você que tem que fazer apresentação na empresa, você tem que fazer apresentação na faculdade e você não consegue. Você não consegue. A maioria dos seus amigos consegue e você fala, cara, por que eu não consigo? Porque no seu subconsciente tem alguma trava. Tem alguma coisa que está travando você de conseguir o que você quer. Entendeu? Outra pessoa, a pessoa até ganha dinheiro, mas ela não consegue guardar dinheiro, não consegue investir. Ela pode ganhar milhões, mas ela gasta tudo e ela não entende por que ela gasta tudo. Ou aquela pessoa que entra em relacionamento, até os amigos ou as amigas dizem assim, cara, você tem o dedo podre. Você só escolhe pessoas erradas no relacionamento. Não é, porque no subconsciente dela, que é onde está a sua principal programação, a autopreservação criou gatilhos para proteger ela. E aí as escolhas dela, as escolhas dele é sempre a errada. Por quê? Porque na mente dela criou-se um processo para proteger essa pessoa. Vou te dar um exemplo, só para terminar essa live, tá? Um exemplo do carro que serve para outras áreas. Você dirige há 10 anos, você já bateu o carro 5, 6 vezes. Só que da última vez que você bateu o carro, você não consegue mais dirigir o carro. Aí você fala assim, cara, por que eu não consigo dirigir meu carro? Você não entende. Racionalmente, você sabe como dirigir. Racionalmente, você sabe o que fazer. Você sabe. Mas toda vez que você senta no carro, você trava. Você fica com medo excessivo. Você fica muito ansioso. Você começa a tremer. Tem gente que começa a suar demais e não consegue mais dirigir o carro. Deixa eu te explicar o processo. Seu subconsciente, ele criou uma trava na autopreservação, dizendo o seguinte, a última vez que você bateu, talvez aconteceu alguma coisa internamente, onde criou-se o medo de você morrer, um medo excessivo.
E aí seu subconsciente, ele destrava a autopreservação e faz com que você... A autopreservação, como o nome já diz, ela te preserva. Então a partir daquele momento a sua mente cria bloqueios para dizer assim, não vamos dirigir porque senão eu posso matar alguém, não vamos dirigir porque senão eu posso atropelar alguém, não vamos dirigir porque não eu posso me perder. E a partir desse momento, toda vez que você vai dirigir, a sua mente trava. Ela faz com que você fique muito ansioso ao ponto de você não conseguir dirigir, faz com que você fique muito nervoso ao ponto de você não conseguir dirigir. E a hipnoterapia, ela consegue acessar o seu subconsciente e destravar essa situação. Ela consegue destravar para você voltar a dirigir normalmente. Deu para entender? Então a hipnoterapia ela trata fobia, trauma, depressão, ansiedade, estresse, gagueira e muitas outras coisas. Você que quer saber mais sobre como passar por esse processo, por esse tratamento, é só mandar uma mensagem aí no inbox que eu posso tirar todas as suas dúvidas de forma gratuita ou qualquer coisa, até você que tem meu WhatsApp, é só chamar no WhatsApp que a gente pode conversar e tirar todas as suas dúvidas. Eu agradeço pela sua atenção, amanhã tem mais live 11 horas da manhã, muito obrigado pela sua atenção. Se você tiver dúvidas, deixa no inbox e você que tem meu WhatsApp, manda no WhatsApp que eu tiro todas as suas dúvidas de forma gratuita. Valeu demais, tchau, 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 tchau.